Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora vamos falar sobre o medo de não ser um bom profissional. Ou melhor dizendo, né? O medo que você tem quando você está iniciando, principalmente quando você está iniciando, isso acontece, é super normal, tá? Que é ter medo de não evoluir o suficiente, de não chegar, por exemplo, no patamar de outras pessoas, outros programadores aí que você vê que tem conhecimento amplo, que sabe muito de muitas coisas, etc. E aí você acaba tendo medo de não se tornar um bom profissional, de não chegar nesse nível, por exemplo, tá? E aí, eu já falei, né, um medo super comum, super normal perante, né, iniciantes, super normal, mas aí vamos tentar nesse vídeo não só diagnosticar esse erro, ou seja, ver de onde ele vem, de onde ele pode estar vindo, como também ver tipos de soluções que a gente pode ter para esse problema, tudo bem? Então, olha só, vamos primeiro tentar diagnosticar, vamos parar um pouquinho para a gente pensar. E aí, eu não sou o dono da verdade, obviamente, né? Mas eu tenho duas teorias sobre o motivo do porquê isso acontecer. A primeira é medo de não evoluir por comparação. Ou seja, é o que a gente chama, né? Acho que não sou eu que inventei esse nome, não. Já vi em alguns outros cantos, chamado Síndrome do Instagram, em que basicamente, né? A teoria dessa síndrome é que você está lá no Instagram, no feed, né, passando, e você vai se comparando o lado bom das pessoas, porque as pessoas só postam coisa boa no Instagram, né? Então, a gente vai comparando o lado bom das pessoas com a nossa luta ou com o nosso lado ruim, por exemplo, né? A gente pode chamar assim. Então, além de ser uma comparação meio injusta, né? Além disso, é uma comparação que distorce totalmente o que a gente pensa, né? A nossa perspectiva, por exemplo. Então, primeira coisa é a gente identificar que pode ser esse um dos motivos porque você tem medo, por exemplo, de evoluir, tá? Porque você está se comparando com vários outros programadores de Instagram ou programadores de YouTube, enfim, a plataforma pouco importa, né? Mas você está se comparando com outros programadores que já passaram anos nessa jornada e você está aí há meses, por exemplo, ou dias nessa jornada e você está já querendo chegar no nível do cara semana que vem. Então, vamos parar um pouquinho e vamos respirar um pouquinho e, claro, identificar primeiro esse problema, né? E depois partir para a solução. Já já a gente entra na solução, tá? Vamos agora para o segundo possível motivo desse problema estar acontecendo, que é o medo de responsabilidade. Isso acontece bastante também, principalmente quando o cara já começou um pouquinho, já aprendeu algumas coisas e tudo mais, e aí tá naquela fase, já sei o suficiente, agora eu vou pegar o meu primeiro projeto, agora eu vou começar a ir atrás do meu primeiro projeto. E aí tem o medo de responsabilidade, né? Isso acontece com quase todo mundo, basicamente, né? Em que, em outras palavras, você vai ficar pensando consigo mesmo, tá, eu tenho esse conhecimento aqui, legal, mas eu acho que eu não sou capaz o suficiente para assumir um projeto. Ou então, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais, né? E sempre tem essa desculpa, né? Eu preciso estudar um pouquinho mais, eu preciso me evoluir, me aperfeiçoar um pouquinho mais antes de eu começar a ir atrás de qualquer projeto. Não estou pronto ainda não. Ou então, muitas vezes o cara já sabe muita coisa e ainda assim ele diz que ele não está pronto, simplesmente pelo medo de algo novo. Isso enfim, é humano, né? Na verdade. Você tem medo de mudar, você tem medo de pegar, assumir alguma coisa com a qual você não tinha feito antes. Então isso oferece um risco natural aí, né? Que é super natural você ter esse medo de responsabilidade, entre aspas, tá? E como é que você quebra esse medo de responsabilidade? Você não quebra. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai pegar algum projeto com esse medo de responsabilidade e aí aos poucos você vai entendendo, tá, eu não achava que tinha condições de pegar aquele projeto, ou melhor, não achava ter condições de desenvolver aquele projeto. Mas eu peguei e deu conta, consegui fazer, deu tudo certo, o cliente ficou satisfeito, então isso talvez, né, tenha sido aí um medo só da minha cabeça. Então vou pegar o próximo. E aí, cada vez que você vai pegando outros projetos, isso vai diminuindo. Nunca vai desaparecer, mas vai diminuindo. Se você, por exemplo, está pegando um nível específico de projetos, e você passa para um outro nível de projeto, por exemplo, está fazendo só sites para clientes. E aí você começa a fazer sistemas um pouco mais complexos. Então, esse medo ele vai reaparecer, obviamente, né? E aí, o que você tem que fazer? Aproveitar a experiência anterior e dar esse próximo pulo, por assim dizer, né? O ruim é o primeiro pulo, na verdade. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, justamente para o iniciante que começou agora ou que já está começando alguma coisinha e está nessa fase de querer ir atrás do primeiro projeto, mas não se sente capacitado, ou sente até capacitado, mas
nunca pegou, não sabe como lidar, não sabe os detalhes, pode ser que apareça alguma coisa que ele não tinha visto antes, por exemplo. Então, eu costumo, para esse problema específico de, por exemplo, eu não sei fazer tudo do projeto. Então, por exemplo, o projeto tem uma galeria de fotos que não só essas fotos são que o cliente envia através de um painel de controle, alguma coisa assim, como também são fotos que vêm do Instagram. Então, o cliente posta no Instagram, tem que aparecer nessa galeria. Ou então o cliente bota no painel de controle do site lá, tem que aparecer nessa galeria. Então, vai juntar essas duas fotos. Tá, eu nunca fiz uma funcionalidade dessa. Eu nunca fiz, na verdade, nem integração com o Instagram. Então, eu como programador não sei fazer essa funcionalidade. Isso é muito acima da minha capacidade e não vou pegar esse projeto. Apesar de que eu sei fazer a galeria. Eu só não sei fazer essa outra integração. Então, para esse tipo de problema, eu sempre tenho a mesma resposta. Eu acho que você já deve ter, inclusive, se você já acompanha, né, há algum tempo você deve ter já visto essa resposta, que é simples: comunidade. Nós temos hoje comunidades e comunidades e comunidades e você nunca está sozinho. Por exemplo, o nosso curso, se você faz parte do nosso curso, você tem lá acesso à comunidade, lá você pode postar e aí todo dia pessoas postam dificuldades ou então dúvidas que estão tendo para fazer determinada coisa e rapidamente, em questão de minutos, outra pessoa que já passou por isso já dá a dica, ou algum dos nossos instrutores, o pessoal do suporte também já dá a dica também. Enfim, cria-se uma rede de ajuda, basicamente. Então, não é porque você não sabe X coisas do projeto que você não vai pegar o projeto. Claro, se você não souber nada, se você não tem nem ideia nem de como começar o negócio, aí beleza. Aí para um pouquinho e não seja irresponsável também, tá? Mas, se você pega o projeto e tem algumas coisinhas, uma aqui ou outra, que você não sabe, ou que você sabe mais ou menos, mas nunca fez, por exemplo, então pega esse medo de responsabilidade e fala para ele: eu vou pegar mesmo com você aí aparecendo. Legal? Cabecinha, você tem que ter controle sobre esse negocinho aqui, porque ele é perigoso, tá? Ele é bom também, né? Claro, mas ele é perigoso também, beleza? E quanto ao medo de não evoluir, a solução é mais simples ainda, na verdade. É você parar de ter, né? Pelo menos identificar primeiro a síndrome do Instagram, a famosa síndrome do Instagram, e depois de identificada, você parar de ter ela. Como é que você para de ter ela? Um exemplo claro. Para de seguir outros programadores, tá? É uma opção, claro, que aí você vai parar de ficar vendo e se comparando. Então, ou então dá um tempinho do próprio Instagram, né? Ou então passa a olhar que aquilo ali é o resultado de anos de estrada, entendeu? E que você tem que trilhar essa mesma estrada também, só que você não vai trilhar ela pulando, você não vai passar ela de helicóptero, né? Você vai passar ela andando ou de carro, enfim, como você queira, né? A questão é, você vai passar na mesma velocidade, no mesmo nível que todo mundo passou por ela, entendeu? Então, tendo isso na cabeça, tanto a questão do medo de evoluir, quanto aqui é a síndrome, né, do Instagram, como também a questão do medo de responsabilidade, você vai parar um pouquinho, ou pelo menos vai diminuir um pouquinho esse medo de não ser um bom profissional, porque qualquer pessoa de qualquer área tem como ser um bom profissional, basta dedicação, estudo e coragem. Tá? Então, com essas três coisas e com paciência também, né? Tem que ter paciência, mas tendo essas 4 coisas, então, né, vamos para 4 coisas, você consegue garantido ser um bom profissional. Legal? Espero que você tenha gostado dessa diquinha básica. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e dá um curtir e posta nos comentários também outras perguntas para eu gravar outros vídeos também explicando mais detalhadamente sobre outros assuntos. Legal? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.